Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje é dia 29 de outubro de 2022. Estamos avançando no estudo deste livrinho aqui, ó, Preparação para a Crise Final, do Fernando Chage. É um livro publicado pela Casa Publicadora, que é basicamente uma compilação dos escritos de Ellen G. White e também de textos bíblicos sobre os últimos acontecimentos. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, e caso queira participar conosco, né, dos nossos encontros ao vivo, né, todos os sábados, basta nos enviar um e-mail. O nosso e-mail está aqui na descrição, pode mandar o seu número de telefone, nós vamos lhe incluir na nossa linha de transmissão ou no nosso grupo também do WhatsApp, como você preferir. Se quiser também ter acesso a estudos bíblicos, a livros, né, como o livro A Grande Controvérsia, nós também poderemos lhe enviar, será um prazer. Vamos falar com Deus antes de iniciarmos o nosso estudo. Seu nosso Deus, amado Pai, muito obrigado porque o Senhor é um Deus de amor e não nos deixa, Senhor, na escuridão, nas trevas. Podemos saber, Senhor, o que irá acontecer e como nos preparar para muito em breve nos encontrarmos contigo. Abençoe de modo especial a Elda, aqueles nossos amigos que irão acompanhar pela primeira vez esse estudo, que sintam um desejo que o Espírito trabalhe em seus corações para que eles avancem e continuem estudando a Tua Palavra. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Estão visualizando normalmente a tela, tudo certo? Sim. Então, hoje é o capítulo 7 que nós iremos estudar, né? Continuando aqui o estudo do livro A Preparação para a Crise Final. A gente vai estudar hoje a obra do engano e o espiritismo, né? Síntese a gente vai ter a síntese do livro, Milagres Enganosos, Enganos Satânicos, Intento de Imitar a Segunda Vinda de Cristo, Proteção contra os Enganos e para libertar-se do espiritismo. Então, esses são temas que nós veremos no estudo de hoje. Ele começa mostrando que os últimos dias se caracterizarão por um extraordinário incremento do espiritismo, que será um dos 3 grandes poderes que perseguirão os fiéis e procurarão enganá-los. O espiritismo não só aparece como um membro da terrível tríplice aliança mencionada em Apocalipse 16. Elda, travou. Está me ouvindo? Estou ouvindo, estou trocando aqui de... Deixa eu desligar o de cá, como que eu faço? Pronto. Consegue me ouvir no de cá? Sim, estamos ouvindo normalmente. Uhum. Agora a gente vai ler Apocalipse 16, 13 e 14. Pode passar o slide. Recording in progress. Elda? Quer que eu leia? Pode ler. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, o dragão, fala lá que o dragão, ele atua também como meio comum. Estava no outro slide mesmo. Isso.
O dragão, ele atua também como meio comum aglutinante para os outros membros, porque depois que o profeta diz ter visto sair 3 espíritos imundos da boca do dragão, que é o espiritismo, da besta, o catolicismo, do falso profeta, o protestantismo apostatado, ele acrescenta que os 3 são espíritos de demônios, né, e fazem sinais. Entre outras palavras, o espiritismo domina as 3 instituições e se manifestará por meio de fatos verdadeiramente sobrenaturais. Então, as 3 instituições estarão envolvidas nesse momento final da história, né? O dragão, que é Satanás, ele vai estar atuando através dessas coisas todas, né? Do espiritismo, do catolicismo e do falso profeta, que é o protestantismo apostatado. A única maneira de se proteger contra estes enganos, cada vez mais sutis à medida que o tempo avança, é estar verdadeiramente arraigado na verdade pelo estudo da palavra de Deus e pelo espírito de profecia, com o propósito de discernir as tramas do inimigo e manter uma sólida experiência pessoal com Deus. Quer dizer, se nós não tivermos um estudo da palavra por nós mesmos, né, um estudo verdadeiro da palavra de Deus, nós não vamos ter como sair fora desses enganos, né? Esses enganos, eles podem nos enredar. Então, para a gente ter aí uma forma de se sair, né, de não cair nesses enganos, é só através do estudo da palavra de Deus. Hoje o pregador até ele começou a pregação dizendo assim, que a gente deveria tirar pelo menos 10 minutos por dia para poder ler a palavra de Deus. E se você vê que é muito pouco, o que realmente é, né, para um dia de 24 horas, depois de um tempo você vai aumentando, mas tenta, pelo menos, se acostumar a fazer isso, tirar um tempo para poder estudar a palavra de Deus, né? O microfone está ligado. Milagres enganosos. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, irmãos, olha, os enganos são tantos que vai ter falsos cristos, falsos profetas, vão operar sinais e prodígios, não vai ser uma coisinha de nada, vai ser coisas, assim, tremendas, é cura, é libertação, é não sei o quê, é tanto vocabulário que vão inventando, que isso tudo, se possível, vai enganar até os eleitos. Desliga o celular. Microfone. Apocalipse 13, 13 e 14. Também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens, e seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que a ferida a espada sobreviveu. Então, a gente vê que a besta foi ferida, ela sobrevive, e aí ele vai fazer a operação de grandes sinais e milagres, até fogo do céu descer. Você imagina o que é um ser evangélico aqui trabalhando, né, nessa terra e fazendo a operação de milagres. Hoje você vê muitas igrejas evangélicas que elas estão aí com operação de milagres acontecendo o tempo todo. E elas ficam cheias, porque as pessoas estão ali porque elas querem milagres, elas querem ver fulano ser curado, o outro ser liberto, o demônio caindo. Então, é esse tipo de coisa, né, que a pessoa quer ver. Então, imagina quando eles conseguirem fazer grandes operações, grandes sinais, fazer descer fogo do céu. Vai juntar de gente em volta. Pode passar o próximo texto. A senhora White diz que os protestantes nos Estados Unidos serão os primeiros a estender a mão através da voragem para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-á por sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano. E sobre a influência dessa tríplice união, né, este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos de consciência. Os direitos de consciência que foram tão
teve tanta luta para que se tivesse respeitado esses direitos de consciência, isso tudo vai ser assim, abandonado, né, esquecido. Imitando mais de perto o espiritismo, o cristianismo nominal da época tem maior poder para enganar e enredar. O próprio Satanás está convertido conforme a nova ordem das coisas. Ele aparecerá no aspecto de anjo de luz. Ele não vem como um demônio feio, horroroso. Ele aparece como um anjo de luz. Mediante a agência do espiritismo, operar-se-ão prodígios. Os doentes serão curados, irmãos. Não por Deus, por operação do inimigo, e se efetuarão muitas e inegáveis maravilhas. Então, não tem como você negar as maravilhas que eles vão operar. Agora, se você não está firmado na palavra de Deus, e você não estudou por aqui e viu que isso tudo aconteceria, você pode ser enganado. E como os espíritos professaram fé nas escrituras sagradas e demonstraram respeito pelas instituições da igreja, sua obra será aceita como uma manifestação do poder divino. É uma operação que vai ser realizada dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja vai ter pessoas ali que não estão imbuídas do Espírito Santo, né? É um espírito de demônio que vai estar ali, operando através dessas pessoas. Satanás também opera por meio dos elementos. Que elementos? Os elementos da natureza, né, que a gente vê hoje, a fim de recolher sua colheita de almas desprevenidas. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o poder para dirigir os elementos tanto quanto permite Deus. Na medida que Deus vai soltando os ventos, né, vai permitindo que Satanás opere, ele vai usando tudo isso a favor dele, né? Lado a lado com a pregação do evangelho, acham-se a operar forças que não são, serão médiuns de espírito de mentira. Olha lá, vai estar operando? Vai, mas são médiuns de espírito de mentira. Muitos homens se intrometem com elas por mera curiosidade. Quem lá vê? Não, eu só vou lá ver, não vou me contaminar, não. Mas vendo demonstrações de força sobre-humanas, é fascinado aí sempre mais adiante, até que fica dominado por uma vontade mais forte que a sua própria, e não lhe pode escapar ao misterioso poder. Quer dizer, a pessoa vai ali só para poder dar uma olhadinha, porque eu fui convidada, e aí vai, nossa, e quando vê, já está todo fascinado por aquilo, né? Por aqueles eventos maravilhosos. Por meio do espiritismo, Satanás aparece como benfeitor da humanidade, curando doenças. Olha lá, o que as pessoas mais querem? Ser curadas. Curando as doenças do povo e pretendendo apresentar um novo e mais elevado sistema de fé religiosa. Ao mesmo tempo, porém, ele opera como destruidor. Suas tentações estão levando multidões à ruína. A intemperança destrona a razão, irmãos. Por que nós somos convidados a ter um regime alimentar diferenciado? Por causa da temperança, né? Por que o Conselho sobre Regime Alimentar, ele diz que nós devemos ter, no máximo, 3 refeições, ele fala, na realidade, 2, a gente deveria ter apenas 2 refeições durante o dia, fala dos tipos de combinação de alimentação, que você não deveria ficar colocando muita coisa num prato, né, para não dá, como é que eles falam? Fermentar. Elda? Bem, eu acho que houve uma queda aí. Caiu, mas daqui a pouquinho volta. Perfeito. Olha, enquanto a Elda, então, está voltando aí, deixa eu só terminar de ler essa citação, né? A intemperança destrona a razão. Seguem-se a satisfação sensual, a contenda e a matança. Satanás deleita-se na guerra, pois esta excita as mais vis paixões da alma, arrastando então para a eternidade as suas vítimas engolfadas no vício e sangue. É seu objetivo incitar as nações à guerra umas contra as outras, pois pode assim desviar o espírito do povo da obra de preparo para estar em pé no dia de Deus.
Então, Satanás, ele quer o quê? Incitar a guerra. Irmãos, por que que vocês acham que tudo tem dois polos? Tudo. É branco e preto. É esquerda, direita. Homens e mulheres. E homens. Héteros e homos, né? Homem, mulher, tudo ele usa para poder fazer o quê? Sempre guerra, procura contenda, procura matança. É sempre desordem. Nos acidentes e calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas, terremotos, em toda parte e sob milhares de formas, Satanás está exercendo seu poder. Percebam, irmãos, que essas coisas a gente acha assim, foi Deus que fez, é Deus que está acontecendo. A gente estudou aqui há 3 slides atrás, que Satanás ele tem estudado os fenômenos da natureza e ele, na medida que ele está tomando, que Deus está né, deixando ele agir, ele vai causando essas calamidades sobre a terra. E quem leva a bronca é Deus, né? As pessoas dizem, não, mas Deus é que fez a chuva, Deus é que fez as tempestades. E aqui fala claramente que é ele exercendo o poder. E fala assim, destrói a seara que está a madurar e segue-se fome e angústia. Comunica o ar de infecção mortal. Eu fiquei lendo esse texto e falei, Travou de novo, né? A Elda comentando sobre infecção mortal, nós sabemos perfeitamente, né, do que ela iria dizer, né? Situação que nós temos vivido aí no mundo nos últimos anos, e que o mundo já viveu várias outras vezes, né, no passado, e que certamente voltaremos a viver aí no futuro, né? São vírus, são bactérias, destruindo vidas, espalhando miséria, né? É isso. Então, a gente viu aí essa pestilência e eu creio, irmãos, que não vai ser a última não, tá? Vocês veem que depois do Covid-19 já teve varíola do macaco, teve uma outra também, já até esqueci o nome, mas enfim, sempre vai surgindo novos vírus, né? Nova cepa, e agora deu uma acalmada. Não sei se é por causa da política, né? Que agora só se fala em política no país, não se fala sobre mais nada, mas eu penso que essas pestilências elas vão ter e com muitos mais vírus mortais. Essas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. Que visitações? Né? De Satanás fazendo operações na natureza. A destruição será tanta sobre o homem como sobre os animais. Então, a gente viu que os homens, né, morreram muitos, mas a gente ainda vai ter essa destruição sobre animais. A terra pranteia e se murcha, enfraquece os mais altos do povo. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Então, hoje a terra está em convulsão, né? Recebendo as consequências por tudo que fizemos. O último grande engano deve logo patentear-se diante de nós. O anticristo vai operar suas obras maravilhosas à nossa vista. Tão meticulosamente a contrafação se parecerá com verdadeiro que será impossível distinguir entre os ambos, né, sem o auxílio das escrituras. Então, irmão, a contrafação satânica vai ser tão parecida com o verdadeiro que se a gente não tiver alicerçado nas escrituras, um estudo das escrituras, com ela na memória, com os textos revisados na nossa mente, nós não vamos conseguindo sair dessa contrafação. Distinguir, né? Enganos satânicos. Aqui a gente vai apresentar alguns tipos de enganos que vai acontecer agora nesse tempo, né? 2 Tessalonicenses 2, 9-11 diz assim, 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E tem mais um pouquinho, diz, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Então, assim, todo engano vai ser colocado sobre nós. Então, se a pessoa não buscou receber a verdade de Deus para se salvar,
ela vai ser colocada à operação e ela vai crer na mentira de Satanás. Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Irmãos, nós estamos dando a lição da escola sabatina, que fala sobre a imortalidade da alma, que é maravilhosa a lição. Irmãos, leiam e estudem, né? É diferente de você chegar de manhã, fazer aquela cultinho rápido, depois, sei lá, com paciência, dá uma olhada nos comentários. Se você tem a lição de professor, vai lá e lê os esboços para o professor, que são maravilhosos, porque ali tira dúvidas que nós temos para que a gente não caia nessas armadilhas. Breve virá esse tempo e teremos de segurar firmemente os fortes braços de Jeová, pois todos esses grandes sinais e poderosas maravilhas do diabo se destinam a enganar o povo de Deus e derrotá-lo. Prestem atenção, ele quer enganar é o povo de Deus, ele não quer enganar o povo que está lá fora, que já é dele, né? É o povo de Deus que ele quer derrotar. A crença nas manifestações espiritualistas abre a porta aos espíritos enganadores e doutrinas de demônios, e assim a influência dos anjos maus será sentida nas igrejas. Então, eu falei, no texto anterior ela fala que ele quer operar esses prodígios para o povo de Deus, e aqui fala que os anjos maus vão ter influência dentro das nossas igrejas. Temos chegado aos perigos dos últimos dias, quando alguns, sim, muitos, se apartarão da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É o que a gente falava antes de começar a gravação, a gente estava sobre um comentário aqui hoje, sobre isso. Muitas pessoas estão na igreja, com o nome lá, e fica fazendo coisas que não condiz com a vida de um cristão, né? Eles estão sendo envolvidos por esses espíritos enganadores. Não demonstrei nenhuma partícula de interesse nas teorias espíritas. Irmãos, não tenham interesse nisso. Quando chegarem para você, repreendam, é do demônio e acabou. A gente não pode estar querendo servir a Deus e estar... Parou de novo, amor? Não. E estar procurando conhecer essas doutrinas espíritas, né? Satanás está esperando para iniciar uma incursão sobre aqueles que se permitem ser enganados por seu hipnotismo. Hipnotismo, a gente já estudou aqui em outros estudos nesse grupo, né? Esse grupo de estudos, sobre o hipnotismo, que também é uma das coisas espíritas da nova era, né? Que nos levam a querer comungar com as coisas de Satanás. Ele começa a exercer o seu poder sobre eles tão logo se põe a investigar suas teorias. Então, não tenta, gente, ir lá no terreno de Satanás, buscar conhecer as coisas de Satanás. Basta para nós isso daqui. Isso aqui é a palavra de Deus, é isso que nós temos que estudar. Não perca tempo com as coisas de Satanás. Os apóstolos, conforme os personificam esses espíritos de mentira, são apresentados contradizendo o que escreveram sobre a inspiração do Espírito Santo quando estavam na Terra. Então, até os apóstolos, espíritos de demônio, vão se personificar deles e vão dizer que eles não falaram aquilo que eles falavam ou vão contradizer aquilo que eles falaram quando estavam na Terra. Que terrível, né, irmãos? Como a gente pode ter certeza de que não é o apóstolo Paulo que está ali? Ouvir-se-á o clamor, eis aqui o Cristo e ei-lo ali, por toda parte será vista a profunda conspiração de Satanás, com o propósito de distrair do dever presente a atenção de homens e mulheres. Haverá sinais e maravilhas, mas os olhos da fé discernirão em todas essas manifestações, prenúncios do grandioso e tremendo futuro e dos triunfos que esperam o povo de Deus. Irmãos, quando dizerem, eis aqui o Cristo, a palavra diz, não saiais para ver. Então, se está na internet, te mandaram, o Cristo apareceu lá no Japão. Eu falo assim, é Satanás, eu não quero nem olhar. Não olhem, irmãos, porque a regra é clara, quando ele fala, eis aqui o Cristo, eis-o ali, não saiais para olhar. Não fica ali no terreno do inimigo, tentando tirar algum proveito de coisas do inimigo. Mesmo em sua forma atual, longe de ser mais tolerável do que foi anteriormente, é, na verdade, um engano mais perigoso, por isso que mais sutil. Embora antes atacasse a Cristo e as Escrituras Sagradas, hoje professa aceitar a Cristo e as Escrituras Sagradas, só que os enganos estão aqui,
bem camuflados, né? Mas a Bíblia é interpretada de modo a agradar o coração não regenerado, enquanto suas verdades solenes e vitais são anuladas. É por isso que existem pessoas do Espiritismo que falam assim, não, mas tudo que nós queremos está aqui na Bíblia. Vem aqui e com meias verdades, com interpretações esquisitas da palavra de Deus, vão e inserem ali o Espiritismo ou outras coisas. Ao nos aproximarmos do fim do tempo, haverá maiores e sempre maiores demonstrações externas do poder pagão. Deuses pagãos revelarão seu assinalado poder e se exibirão diante das cidades do mundo. E este plano já começa a cumprir-se. Então, esses deuses pagãos também vão demonstrar poder, e isso vai criar nas pessoas a curiosidade, né, de lá ver o que está acontecendo. Intento de imitar a segunda vinda de Cristo. Você vê a que ponto que vai chegar Satanás, né? Querendo imitar a vinda de Cristo. Segundo Coríntios 11, 14 e 15 diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Pode passar, 2 Tessalonicenses 2, 8 a 12, agora ele acrescenta um pouquinho mais, aí diz, então será de fato revelado o iníquo, que é Satanás, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais. Travou? Então eu vou concluir a leitura aqui, enquanto Israel dá volta. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Pode passar o próximo. Como ato culminante do grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo, irmãos. Personificará Cristo. A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças, né? Nossa igreja, inclusive, o nome dela é Adventista, os que aguardam o advento de Jesus. E as nossas esperanças estão nessa volta de Jesus, né? Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por São João no Apocalipse. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio, Cristo veio. O povo se prostra em adoração diante dele, enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção. Assim como Cristo abençoava seus discípulos quando aqui na terra esteve. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Puras moléstias do povo. E então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que o santifiquem o dia que ele abençoou. Declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando de seu nome, pela recusa de ouvirem seus anjos a eles enviados com a luz e a verdade. E este o poderoso engano, quase invencível. Irmão, se é quase invencível, é porque nós não vamos ter forças, senão pelas palavras de Deus. Vamos tentar. Travou de novo, Elda. Elda?
Bem, enquanto a Elda retorna aí, né, é importante lembrar mais uma vez o quanto esses milagres, esses prodígios, né, pavimentam, então, o terreno para o supremo engano, que é a personificação da volta de Cristo por Satanás, né? Por isso que a nossa fé precisa estar firmada na palavra de Deus e jamais nesses eventos, nesses prodígios, certo? Porque Satanás e os anjos das trevas têm poder para operar aí grandes maravilhas também. Então, o que distingue de fato, né, a obra de Deus da obra de Satanás é a lei de Deus, é a fidelidade à palavra de Deus e não jamais milagres e prodígios, né? Porque Satanás também tem poder para operar essas maravilhas aí. E eu estava falando, Rafael, que Jesus, quando ele voltar, ele não toca os pés na terra, irmãos. Nós sabemos disso, está escrito na palavra que ele não toca os pés na terra. Então, quando disserem, eis o Cristo ali ou acá, não vai cair nessa cilada, irmãos, de acharem que é realmente ele. A gente sabe que ele vai fazer prodígios, que ele vai fazer milagres, que ele vai falar que o sábado mudou, mas a gente sabe também que a palavra diz que ele não toca os pés na terra. Nós vamos encontrar com ele aonde? Nos Nos ares. ares. E se Ô, nós Elda, vamos encontrar... Sim. sobre isso aí, uma vez eu ouvi de um pregador algo interessante, que muitos provavelmente irão até Satanás sabendo que é Satanás. Meu Deus. É porque nós vivemos num mundo em que o espiritismo acabou impregnando as mídias, né? O cinema, o entretenimento está completamente impregnado pelo espiritismo. Então, agora, no final deste mês, né, já segunda-feira, né, será o quê? O Halloween, né? Que inclusive coincide com o dia da Reforma Protestante, né? Mas Satanás é tão astuto que conseguiu aí promover essa festa aí satânica, inclusive aqui, até aqui no Brasil, né? Essa festa aí, esse evento, enfim, que era mais dos países de língua inglesa, acabou chegando aqui ao Brasil e tem se tornado a cada ano mais popular, né? Então, as pessoas já estão acostumadas com as coisas de Satanás de uma tal forma que provavelmente muitas irão até Satanás, quando ele personificar a Cristo, sabendo que é Satanás, mas vão lá porque estão interessadas em curas, em vantagens, em ouvi-lo, né? Caso contrário, nós não teríamos aí tantos cristãos consumindo filmes de terror, participando de eventos que dizem respeito a Satanás, né? Muito bem. Proteção contra os enganos. A gente tem como se proteger. Como será isso? Exceção feita dos que são guardados pelo poder de Deus, pela fé em sua palavra, o mundo todo será envolvido por esse engano. O povo está rapidamente adormecendo, acalentando por sua segurança fatal, para unicamente despertar com o derramamento da ira de Deus. Irmãos, sim, muita gente vai se enganar, sabe? O povo vai estar envolvido por esses enganos. A única esperança para qualquer de nós é manter vigorosamente as evidências que têm confirmado a verdade e a justiça, sejam essas proclamadas continuamente até o fim da história da Terra. Para se libertar do espiritismo, eu imagino que não é fácil, né, para quem participa dessas cenas e tudo. Poucos há que tenham justa concepção do poder enganador do espiritismo e do perigo de colocar-se sob sua influência. Aventuram-se, porém, a entrar no terreno proibido e o poderoso destruidor exerce sua força sobre eles contra a sua vontade. Uma vez induzidos a submeter-se à mente à sua direção, segura-os ele em cativeiro. É impossível, pela sua própria força, romperem com o fascinante e sedutor encanto. Nada a não ser o poder de Deus, concedido em resposta à fervorosa oração da fé, poderá livrar essas almas prisioneiras. Então, o segredo está aqui nessa parte que eu sublinhei. O poder de Deus, concedido em resposta à fervorosa oração de fé. Nós precisamos estar orando, né? E no próximo slide, ela traz mais um
elemento, né? Para nós conseguirmos vencer esses enganos. A palavra de Deus, devidamente compreendida e aplicada, é uma salvaguarda contra o espiritismo. A palavra de Deus é clara e uma perfeita cadeia de verdades, e demonstrar-se-á uma âncora para os que estão dispostos a aceitá-la, ainda que tenham de sacrificar suas acariciadas fábulas. Ela os salvará dos terríveis enganos destes tempos perigosos. Então, o segredo está nessas duas coisas. Primeiro, a oração, e segundo, a palavra de Deus. Então, nosso estudo se findou aqui, irmãos. O capítulo era bem pequenininho mesmo, né? Alguém tiver algum comentário a fazer? Há uma citação no início do capítulo que eu achei interessante, sobre as pancadas misteriosas. O espiritismo moderno surgiu no século XIX, ali, meados do século XIX, com as irmãs Fox, né? E Ellen White testemunhou as origens do espiritismo moderno, né? E ela, naquele momento, falou que aquelas tais pancadas misteriosas naquela casa, enfim, aquilo representavam, assim, o início de um grande movimento de engano. E nem todos acreditavam, afinal de contas, eram umas meninas ali, umas garotas, alegando que estavam se comunicando com espíritos, enfim, então, nem todos deram crédito ali ao que Ellen White disse. Mas, de fato, ela estava certa. E hoje o espiritismo reconhece, existe até uma placa lá, né, naquela casa, né, reconhecendo que lá surgiu o moderno movimento espírita, né? Bem, a citação está lá na página 115 do livrinho Preparação para a Crise Final, é uma citação de primeiros escritos. E ela diz assim: vi que logo seria considerado blasfêmia falar contra as pancadas. Isso ela escreveu em 1850, em 24 de agosto de 1850. Que isso se espalharia mais e mais, que o poder de Satanás aumentaria e alguns de seus dedicados seguidores teriam poder para operar milagres, mesmo fazer descer fogo do céu à vista dos homens. Bem, essa parte aí dos milagres, a Elda falou muito bem, né, desses prodígios e tudo mais, mas o que me chamou a atenção é esse detalhe, né, de ser blasfêmia falar contra as pancadas. Nós sabemos que, agora, no tempo do fim, cada vez mais o protestantismo apostatado, o catolicismo e o espiritismo irão se coligar, né? Então, se levantar e falar contra o espiritismo, contra a imortalidade da alma, também será algo mal visto, né? Será rotulado ali como uma blasfêmia, né? Irão dizer para nós, olha, vocês estão rejeitando o poder de Deus, o Espírito Santo, né? Como pode? Vocês são fanáticos. Porque pessoas estão sendo curadas aí, vocês são insensíveis, né? Não recomendam as pessoas doentes a irem até esses médiums, essas pessoas que estão lá operando esses sinais, esses prodígios, né? É um ponto aí que chamou a minha atenção e que eu gostaria de compartilhar. Isso, eu penso que rapidamente está acontecendo, né? A gente não poder falar de outras religiões, de doutrinas de outras religiões, está sendo cerceado, cortado. Redes sociais já não admitem mais, né? Se você fizer uma postagem e eles considerarem pela postagem que você fez que você está ofendendo a religião do outro, eles já te cortam. E é uma tendência, né, que os estados, eles não permitam que você vá de porta em porta, mas pregar o evangelho, distribuir um livro, ou pregar a tua religião para outro, né? E se ele quer ir para a tua religião, ele que tem que procurar com as pernas dele e ir, né? E isso, muito em breve, vai ser muito difícil a pregação do evangelho. Exatamente. Aconteceu um fato, não sei se vocês também lembram ou tiveram oportunidade de ver, um menino, acho que tinha menos de 10 anos, não sei se é no interior, não sei se é Ceará, um lugar aí.
o povo estava começando a ir na casa dele, que ele estava fazendo milagres, curas. E todo dia de manhã ia uma multidão, um montão de gente lá receber cura desse menino. Ou seja, a gente vê que o inimigo ele vai se dar bem com relação a isso aí, porque o povo ele não estuda a palavra de Deus, não busca, entendeu? A Bíblia fica guardada, entendeu? Então, esse engano de Satanás ele vai ser muito persuasivo, vai enganar muita gente, que a própria palavra fala, né, que os perdidos serão como grãos de areias, né? E Satanás virá nesse tempo, personificando a Cristo, como Jesus veio nessa terra e fez muito milagre, ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai trazer um engano, né? E muitos despreparados, infelizmente, vai acabar caindo nessa armadilha. É triste. Muito triste. Lembrando que nós temos uma série no nosso canal aqui do YouTube, né? Quem está nos acompanhando recentemente ou está assistindo esse vídeo pela primeira vez, é uma série baseada no livro Medicina Alternativa. E muitos vão atrás de tratamentos aí alternativos que, na prática, são métodos demoníacos, né? Toda a filosofia que envolve esses tratamentos supostamente naturais, alternativos, né? Que estão baseados na medicina oriental, são operações do erro, são ações do espiritismo, né? Há pessoas sinceras indo, né, buscando esses tratamentos, né, estão sinceramente enganadas. Então, fica esse alerta. Recomendamos bastante esse livrinho, né, ali em algum lugar, Medicina Alternativa. Encontrei ele aqui, deixa eu mostrar aqui mais uma vez. Esse daqui, ó, Medicina Alternativa, do Silas de Araújo Gomes, da Casa Publicadora Brasileira, e temos a série aqui no canal, para quem se interessar, vale muito a pena. Bem, mais algum comentário, irmãos? Rafael, desculpa a ignorância, mas entre essa situação da medicina alternativa, isso sempre envolve o terceiro, né? Se você toma um chá em casa, ou faz você mesmo em casa, faz alguma coisa, aí não tem nada a ver não, né? Ô, irmão, muito boa aí sua observação, né? Ao longo dos estudos daquela série, nós chegamos a tocar na questão da fitoterapia, né? Deus nos concedeu as plantas, os recursos da natureza, os 8 remédios naturais para o nosso benefício, né? Então, muitas vezes existe ali um limite tênue entre aquilo que é aceitável aos olhos de Deus e a operação do erro, né, do engano, certo? Existem bons médicos, né, amparados aí na verdadeira ciência, né, que se utilizam aí dos tratamentos naturais, né, como nós entendemos, os chás, né, e outros recursos da natureza, tem a hidroterapia, enfim. Mas o perigo está quando, a partir daí, né, as pessoas começam a aceitar filosofias orientais, espiritualistas, né, de indivíduos que não são médicos de fato, que não estão amparados na ciência e que estão muito mais envolvidos com o espiritismo. A questão é essa. Então, precisamos ter esse olhar atento aí. Sempre que possível, buscar a orientação, né, dos pastores, de outros irmãos, né? Na Irmão, dúvida, é importante ter essa cautela. Deus ele deu as plantas, né, para a nossa alimentação e para a nossa cura. Então, não é errado você fazer um chá para curar uma dor de cabeça, ou um chá para uma dor de estômago, né? Deus deu as plantas para isso. O que não pode é ser envolvido religião nisso, ou, por exemplo, achar que quem está te curando é a mãe natureza, né? Botar a força da cura em outra coisa que não Deus.
porque quem te cura é Deus, e ele vai te curar, você vai usar o remedinho lá, o chá que você achar que é bom, né, para determinada doença, mas quem te cura é Deus. Então, ali não pode estar achando, por exemplo, que uma gotinha do chá tal misturado com uma gotinha disso, mais a força, a energia, ou não sei o que lá, isso é que Força vai fazer a vital, cura. né? Falam muito em Força força vital, vital. isso. É, pois é. E lembrando que a questão dos chás aí, né, são usados muito aí popularmente, mas podem ser perigosos também, questão da dosagem, pessoas que podem ter alergia, e é importante ter um cuidado, mesmo quando a gente usa em casa, assim, por conta própria, alguma recomendação, né? Dependendo da forma como esse chá for usado, mesmo aquilo que é natural pode trazer mal, então, é importante buscar, né, ajuda profissional, certo? Olha, a Casa Publicadora tem esse livrinho aqui, que está aqui na fila aqui para eu ler, tá? Não sei se alguém já leu, né? Mas eu pretendo ler aí em breve. No nosso próximo encontro, eu já vou dar meu testemunho sobre esse livrinho. Alguém já leu? Por que não sou mais espírita? É do Maurício Braga, livrinho da Casa Publicadora Brasileira. É um testemunho de alguém que se libertou do espiritismo. Aí alguém já leu esse livrinho? Ainda não, né? Perfeito. No nosso próximo encontro, então, eu falo falo rapidamente, logo nos primeiros minutos do vídeo, eu falo sobre esse livrinho aí. Muito bem. Vamos concluir, então. O Pedro, está nos ouvindo, Pedro? Acho que não. Gisele? Oi. Faça a oração, então, para encerrarmos. Tá. Querido Deus, maravilhoso Pai que estás no céu, queremos te agradecer e bendizer, Senhor, por esse estudo. Pedimos ao Pai que essas palavras, esses textos que foram lidos aqui, elas de alguma forma permaneçam em nossa mente e que no momento certo possamos nos lembrar, ó Deus. Dá-nos força, Senhor, para buscarmos a Tua face quando nos sentimos desanimados e a cada dia mais, Senhor, nos ensina o Teu querer para as nossas vidas. Liberta-nos, Senhor, de tudo aquilo que nos impede, ó Pai, de alcançarmos uma experiência maior contigo. E pedimos em especial, Senhor, para os enfermos da Tua casa, da Tua igreja, por nossos parentes, ó Pai, que ainda não Te conhecem, e também, Senhor, por aquelas pessoas que estão nas nossas igrejas e que de alguma forma ainda estão confusas, estão buscando, Senhor, outras religiões nas quais o Senhor não se encontra. Nós pedimos, Senhor, que venha ter misericórdia deles, nos capacita, ó Pai, para que possamos testemunhar, Senhor, sobre a Tua verdade e nos orienta de como tratar e cuidar dessas pessoas, meu Pai. Pedimos àquelas que estão no nosso meio, meu Pai, mas que ainda não compreenderam a Tua verdade, que o Senhor possa abrir as suas mentes, meu Pai, para que elas possam entender e que assim possamos nos preparar para o grande dia da Tua volta. Em especial, Senhor, pedimos pelo dia de amanhã, para a nossa nação, nosso país. É um dia que vai ser um dia que todos estamos angustiados, mas nós cremos, ó Pai, que quem levanta reinos e nações e quem derruba governos também é o Senhor. E Amém. que não venhamos, ó Pai, temer nada, porque nós sabemos que o Senhor está à frente de tudo. E também nós não venhamos esquecer, ó Pai, que a projeção é só para que cada vez mais os dias fiquem terríveis para nós, para que assim os seus dias possam ser abreviados.
e que Amém. nós não venhamos nos esquecer disso, que nós estamos aqui apenas como passageiros, Senhor, peregrinos, mas que o nosso reino, o nosso lar não é aqui. Te pedimos, ó Deus, assim, que permaneça conosco, independente, Senhor, da decisão da eleição de amanhã. Amém. Nós colocamos tudo isso em tuas mãos e pedimos assim, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém.